Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, hoje quinta-feira, e no vídeo de hoje a gente vai trazer informações importantíssimas sobre o Rogério Ceni, o cara do momento. Bahia venceu ontem a equipe do Ceará por 3-2, teve a polêmica na coletiva sobre a pergunta da seleção brasileira, e hoje teve o Cadu Santoro falando pela primeira vez com a imprensa baiana, de fato, sobre o Bahia, e ele falou sobre muitas coisas, sobre o trabalho do Rogério, e falou, obviamente, sobre continuidade, como trazer informação também relacionadas ao mercado da bola, ao mercado de transferências. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. Não se esquece de se inscrever para poder ajudar aqui a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Quando isso acontecer, eu sortear mais coisas aqui para vocês. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando obviamente dele, do nosso técnico Rogério Ceni, amado, odiado por muitos, enfim. Eu acho muito engraçado, né, o modo que o Rogério consegue ter duas opiniões distintas sobre ele e muito fortes. Muita gente defende, muita gente não gosta do trabalho, mas a verdade é que o Cadu Santoro revelou hoje ao Globo Esporte de que tem conversas em andamento para que o Rogério renove o ciclo dele com o Esporte Clube Bahia por mais temporadas. O ciclo dele que está acabando, nessa temporada, ele foi contratado em 2023 pelo Bahia e a tendência é que o Rogério possa renovar o contrato com o Bahia e permanecer aqui por mais tempo. A informação foi do Cadu, isso aí já todo mundo conhece, assim, é de conhecimento de quase todo mundo que o Rogério está muito feliz aqui no Bahia, está muito bem ambientado ao clube, é um cara que se entregou de fato ao projeto do Grupo City. O Grupo City gosta muito também do trabalho do Rogério, ele quer continuar aqui, o Grupo City quer continuar com ele e esse casamento deve continuar por mais alguns anos. Ele não deve ser demitido, assim como ele não foi demitido no final de 2024, ele não vai ser demitido por um momento ruim, por uma instabilidade de resultados, ou algo do tipo, como a gente já viu acontecer muito no Bahia nos últimos anos. Ele de fato é um cara que é de projeto, ele abraçou o projeto do clube, o clube escolheu ele, né, para o projeto, e isso deve continuar, e a gente espera que possa ter muito sucesso nessa temporada de 2025, que tem tudo para ser a mais desafiadora, né, dele aqui, desde que ele chegou no Bahia. Em 2023 ele salvou o time do rebaixamento, em 2024 levou o time a Libertadores depois de 36 anos e agora tem a missão de comandar essa equipe de fato na Libertadores para que a gente possa conseguir bons resultados. O Rogério, que acumula mais de 100 jogos como treinador do Bahia, conquistou seu primeiro título no final de semana passado, né, quando ganhou do Vitória o Campeonato Baiano. Eu sempre falei isso aqui no canal antigamente, né, faltava um título para o trabalho do Rogério, porque se a gente olha em números e a gente analisa de forma fria, o trabalho era muito, muito bem feito. O Rogério tinha números muito bons, principalmente jogando dentro de casa, mais de 50%, 60% de aproveitamento jogando na Arena Fonte Nova, tem pouquíssimas derrotas, é um cara que levou o Bahia a uma pontuação, né, que o clube não estava acostumado na temporada passada. A gente conseguiu a nossa maior colocação na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Uma pena o campeonato ter sido, né, a gente terminar daquela forma, porque eu acho que poderia ter ido um pouco mais além, principalmente pelos pontos que a gente conquistou no início do campeonato, mas a crítica do torcedor, tudo, a questão da impaciência e tudo mais, isso para mim era muito o acúmulo dos fracassos, né, que o time teve na temporada passada, no primeiro semestre, no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Então, esse título do Campeonato Baiano serve um pouco para aliviar a pressão, né, em termos de título, do Bahia precisar conquistar algo. Agora tem a Copa do Nordeste para a gente voltar, já estamos nas quartas de finais, mas vamos jogar ainda os jogos restantes, mas para chegar bem na fase decisiva, para tentar conquistar mais um título desse primeiro semestre, e aí depois ir com tudo para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, conseguir fazer uma boa campanha e quem sabe, né, poder sonhar e poder almejar algum desses 3 títulos, que seria, assim, fantástico para o clube nessa temporada. Seria difícil, mas seria fantástico, por que não a gente poder criar uma expectativa de no Campeonato Brasileiro conseguir terminar entre os 6, conseguir para a Libertadores de fase direta entre os 4, enfim, por que não, né? Mas tá aí, o trabalho do Rogério deve continuar, muito bem avaliado por todos, inclusive por mim. Acho que o Rogério está fazendo sim um bom trabalho. Eu sempre critiquei o Rogério por algumas coisas aqui no canal, principalmente no ano passado, quando ele parecia ter demora, né, para ler o jogo, ele não mudava o esquema e tal e tudo mais, e era uma coisa que gerava um certo incômodo, mas tirando essa questão, que nenhum treinador é perfeito, o Rogério para mim faz um bom trabalho. Não é só porque conquistou o título nem nada, quem me acompanha há um bom tempo já sabe
disso. Então espero que ele possa continuar fazendo uma temporada de 2025 muito boa. E atrelado a isso, para a gente poder fazer uma temporada de 2025 muito boa, é quase que necessário, né? Tá muito meio que óbvio que essa equipe precisa contratar. Não acho que o time é ruim, não acho que tem uma necessidade grande, uma carência muito grande, não é nem sobre isso. A gente viu no jogo contra o Ceará os reservas, né, dando um show que eu digo assim, pelo contexto, por ter dias depois do título, muitos jogadores de ressaca, e a gente sabe que é complicado, sem treinar, mas a gente viu o Bahia jogando muito bem, abrindo um 3-0 contra o Ceará, acabou sofrendo ali no final, mas até os 3-0 o time estava jogando muito bem, mas a zaga do Bahia precisa contratar, a zaga precisa de reforços, e isso é um tema que a gente sempre toca bastante aqui no canal. O Fábio Mota, né, presidente do Vitória, acabou falando sobre a situação do Mateuzinho, é um trecho que tem do entrevista que eu confesso que não tinha visto, dele depois do clássico Bavi com o Campeonato Baiano, falando sobre se tinha alguma proposta ou não sobre o meio atacante. E no vídeo o Fábio Mota fala que não existe nenhuma proposta. Eu não gosto de ficar alimentando aqui no canal uma história que, por exemplo, sobre essa situação do Mateuzinho para vocês, como se tivesse algo muito, muito quente acontecendo nos bastidores. Quando eu falo do Mateuzinho aqui no canal, é trazendo as informações, é um nome que está muito no assunto agora, é um nome que está sendo muito comentado, e eu, como produtor de conteúdo aqui do Bahia, tenho uma obrigação de vir aqui trazer para vocês as informações que eu consigo apurar. Sobre o Mateuzinho, o presidente do Vitória fala que não chegou nada no Vitória até então, e nem vai chegar, porque o Bahia não se movimentou para fazer proposta, o Bahia não tem conversas quentes em relação ao empresário do jogador, não tem nada do tipo, não está avançando, nem nada. A situação é que o Bahia monitora, mas sabe que é uma situação muito complicada, como o próprio Renato Gudeville fala. Talvez, é uma negociação difícil, quem pariu o Matheus que balance e tal, fica em cima do muro, porque de fato é uma negociação muito difícil e que, para acontecer, depende de muitos e muitos e muitos fatores, e principalmente da boa vontade do Vitória, o que é muito difícil de acontecer, tá? Então, essa situação do Mateuzinho foi o que o presidente do Vitória falou, tá? Já esclarecida para vocês. E sobre zagueiro, eu estava dando uma apurada, né, internamente, tentando. Ontem eu falei aqui no canal sobre a necessidade de ter mais reforços na zaga, depois, né, das atuações ali do David Duarte, do Rezende. Eu acho que é muito pouco para o que a gente vai precisar ao longo do Campeonato Brasileiro, principalmente se a gente tiver alguma lesão ou algum jogador que fique fora por bastante tempo. E eu estava dando uma apurada sobre a possibilidade de ver algum zagueiro nessa janela agora entre março e abril, e segundo as minhas apurações, não é que a chance é pequena, existe a possibilidade, mas o Bahia nesse momento não trabalha como uma prioridade trazer um zagueiro no mercado de transferências. A ideia de fato é buscar e estar sempre mapeando oportunidades. Se o Bahia conseguir encontrar uma boa oportunidade de mercado nessa janela, aí sim deve tentar ir para cima e deve tentar contratar se achar que é necessário. Mas a ideia inicialmente é de que isso não aconteça. Não criem expectativas de que vai chegar um zagueiro para ser titular ou qualquer coisa do tipo. No mais, assim, eu faria isso, tá? É uma opinião minha, eu já falei aqui diversas vezes no canal. Ao longo dessa semana, acho que já falei umas 2 vezes que o Bahia necessita de um zagueiro de mais alto nível para elevar o nível de competitividade da posição. O David Duarte e o Rezende, apenas como jogadores reservas, na minha opinião, não vai dar conta para o Campeonato Brasileiro. A gente teve a saída do Marcos Vitor e do Vitor Hugo na posição. Então tá mais do que claro que a gente não pode ficar improvisando o Rezende e precisa contratar pelo menos mais um jogador para essa posição para elevar o nível. O Rezende não é zagueiro, ele é meio campista, ele é volante. Ele está sendo adaptado a essa função nessa temporada de 2025. É uma pedida do Rogério, ele já falou diversas vezes de não gostar, né, do Rezende recebendo a bola por trás, e esse giro do Rezende é um pouco lento e tal. Ele prefere que o Rezende saia jogando de frente como um homem mesmo de zaga, e é nessa posição que ele deve atuar nessa temporada. Dificilmente o Rezende vai jogar de volante como ele jogou no Bahia em 2024, 2023 e 2022 também. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.